e saber de que modo que esse processo vai ocorrer, né? E até que ponto nós, porque nós temos que ter uma ação, que acho que é do conhecimento dos senhores, né? Até que ponto também isso vai, claro, interferir no andamento da nossa ação, e que no transcorrer da nossa conversa, né, esses temas possam ser colocados de forma bastante clara, porque nós também temos que repassar essas informações para a coletividade de usuários, para as pessoas que estão preocupadas com a situação da Unimed. Ok? A palavra do Dr. Carlos. Ok, então, muito bom dia, muito obrigado pelo comparecimento de vocês, doutora Sheila, muito obrigado pela condição do trabalho. Estou lá, um prazer enorme. Está aqui conosco também o defensor Arlindo. O Arlindo, ele é colega da área da saúde, da Defensoria Pública, e apesar de saúde tratar eminentemente de saúde pública, mas a saúde privada também é importante para o conhecimento de nossas atividades. Bom, como a doutora Sheila falou, nós temos uma preocupação muito grande disso, como nesse caso aqui, como órgão de defesa do consumidor. A nossa preocupação, ela está com relação à prestação de serviços, e quando a gente foi contactado pela Unimed, para a gente não interessa a direção que entra, mas quando a gente foi contactado pela Unimed no mês de dezembro a respeito dos perigos da questão da alienação da carteira, nós nos fizemos presente para poder compreender a situação. Nós já temos atuações já há muito tempo com relação aos serviços prestados pela Unimed. O Ministério Público aqui pela doutora Sheila e também pelo doutor Otávio já tem atuações já antigas com relação a problemas pontuais e também a problemas coletivos. Existe uma ação civil pública de 2012, uma ação civil pública inclusive favorável à Defensoria Pública, cuja sentença saiu em abril do ano passado. E assim, a gente não vai deixar de conversar sem tratar dela, até porque acreditamos que o foco da ação é justamente o foco que vocês desejam, que é o aprimoramento de serviços. E nos deixa muito preocupado a situação referente ao posicionamento da Unimed, da ANS, após as 6 direções fiscais e a intimação para manifestação em processo administrativo, que pode implicar na alienação da carteira. O prejuízo dos 139 mil usuários que são vinculados à Unimed, segundo dados da ANS, nos deixa bastante preocupados com relação a isso. E os dados que nós obtivemos nas reuniões, tanto presente aqui na Unimed, bem como lá no Rio de Janeiro com a ANS, nos deixam preocupados como órgão de defesa do consumidor a respeito do final desse procedimento. O Silvio Costa, que era advogado, ele ainda continua, não, mas que era advogado na gestão interina, nos informou a respeito da existência de um termo de ajustamento de conduta de um TAC realizado no Rio de Janeiro por conta de situação semelhante acontecida com as Unimedes lá do Rio. Nós tivemos acesso ao termo e pedimos informações da da ANS sobre isso, e eles apontaram para uma possível viabilidade, caso isso seja necessário, para que se ponte um caminho para resguardo dos usuários. Eles apontaram uma diferença com relação à estrutura da Unimed do Rio, que é mais horizontal e ligada a redes hospitalares, diferentemente da nossa aqui, que é mais concentrada em serviços próprios, e não se mostra um refratário, isso mostra interesse. E esses dados, só fazendo uma interrupção, foram coletados da reunião que o Dr. Carlos esteve lá no dia 5, no Rio de Janeiro, né? Então foram, assim, pessoalmente, não foi algo que a gente... Isso, o que mostra que, por uma pergunta que a doutora Sheila já tinha me falado, que era sobre o nosso interesse em acompanhar as reuniões na ANS, sim, nós temos interesse. Tá? Pode ser até que tenhamos interesse em comparecer nessa semana ainda, isso depende muito do que a gente estiver aqui conversando hoje. Mas a nossa preocupação se baseia principalmente em saber como é que está a saúde da Unimed, como é que está o caminho dela, como é que está a situação da auditoria que foi implementada, e nós estamos aguardando esse resultado. Da feita que nós fomos no Rio de Janeiro, nós ficamos aguardando 2 informações da Unimed. Uma, o resultado da eleição, já está aqui, e queremos saber, por consequência, quais são os passos que essa direção quer implementar, não esquecendo que as questões administrativas são preocupação de vocês, a gente não está preocupado em conhecer as funções internas de vocês, até porque a gente analisa como se fosse caixa preta mesmo, e tem que olhar assim, porque a nossa preocupação é o usuário. E a outra situação, como é que está a questão da auditoria em si. Tinha uma auditoria realizada em paralelo, que estava com prazo para ser entregue na sexta-feira retrasada. E nós queremos saber o tamanho disso, porque isso diz como é que pode ser o resultado de possíveis negociações ou não com a ANS. Basicamente, o nosso primeiro ponto é esse. E aí, após a nossa reunião, nosso esclarecimento de vocês, nós já temos uma ideia de como nós podemos encaminhar a nossa atuação com relação à situação, principalmente com relação ao processo, que acreditamos que o processo
ele possa ser benéfico para vocês. E nós temos proposta de composição nesse processo, apesar de estar favorável, mas é uma proposta onde a gente possa botar uma pá de cal nisso que ajuda, inclusive, a vocês, porque ajuda nossos usuários. Sim. Ok? Disposição. Presidente da diretoria executiva, da Dr. Sérgio Fica à vontade, Arlindo, tá? Ferreira, ele participou da reunião com a BKR, ele pode dizer mais ou menos como é que está o resultado dessa auditoria. Bom dia, meu nome é Sérgio Ferreira, eu fui eleito agora em conjunto com o Antônio e mais outros colegas para esse desafio, que é dirigir a Unimed Manaus. Eu queria deixar claro aqui que a nossa preocupação é exatamente fazer com que a operadora cumpra com as suas obrigações. Ela vende plano de saúde e ela tem que entregar serviço de saúde, ela tem que propiciar e proporcionar um atendimento adequado aos usuários. Então, essa é a nossa preocupação principal. Como bem foi frisado aqui, as questões de ordem administrativas internas são de outro escopo, né? Mas esse é o nosso propósito, exatamente ajustar para que isso ocorra, para que a empresa venha fazer isso. Estamos com muita dificuldade com relação a isso hoje. 51 Unimedes fora de Manaus não estão nos atendendo por questões de ordem econômica, ou seja, por a Unimed estar inadimplente com essas outras Unimedes fora. Em função disso, estamos amanhã tendo reunião com a diretoria da Unimed Brasil para exatamente estar tentando fazer uma composição para restabelecer essa questão do atendimento. O usuário de Manaus está saindo, está tendo dificuldade ou não está tendo atendimento. Intercâmbio, né? Intercâmbio. Então, essa situação ela é muito preocupante porque o usuário está sendo prejudicado, ou seja, a operadora não está cumprindo com a sua obrigação. E ele está viajando exatamente para ver como equacionar essa questão. Estão viajando para onde? São Paulo. Para tratar com Unimed Brasil. Unimed Brasil. Primeiro, aí na quarta, Rio de Janeiro para a ANS. Registro informação. Na reunião da ANS no Rio de Janeiro, o Unimed Brasil se fez presente por um representante lá. Okay? É possível que esteja também na quarta-feira o representante do Unimed Brasil lá. Com relação à questão da auditoria, foi feita uma apresentação preliminar, de resultado preliminar, segundo eles. Os auditores que vieram para fazer foi uma apresentação, eram dados preliminares. Nesses próximos 7, 10 dias ele ia entregar todo o material, ou seja, no formato físico, e o que eles disseram é que aquilo eram recomendações administrativas, né? Mas eles apresentaram o tamanho dos débitos, porque na ANS eles falaram na ordem de 270 milhões de reais em aberto. A dívida é algo dessa ordem. As dívidas do sistema são algo dessa ordem. É esse o valor? Isso está na auditoria, no relatório preliminar, essa informação? Não assim, desse preliminar não estava. No preliminar, no final. Essa é a primeira informação que nós queremos. A gente quer saber qual é o tamanho desse prejuízo e saber do que ele se consiste. Eles chegaram a informar que 160 milhões desses débitos seriam de natureza tributária, e isso aí tem uma relevância com relação à finalidade de uma possível composição com a ANS. Porque os débitos tributários que não, existem programas que podem ser ajustados para isso, mas os débitos com fornecedores, o buraco seria mais embaixo. Então, quando é que a gente tem informações sobre essa auditoria? Foi sexta passada. Foi quinta-feira. Dia 18. No fim dessa semana agora, no fim da semana. Dia 18 eles apresentaram verbalmente uma preliminar do que seria o relatório. E eles disseram que a entrega física do relatório precisaria de uma, por assim dizer, auditoria da auditoria, ou seja, o escritório, os demais auditores do escritório teriam que referendar aquele relatório preliminar para poder todo mundo assinar e entregar fisicamente. Entendo. Então, mais ou menos em 7 dias nós temos essa informação. Porque eles disseram assim, uma semana a 10 dias. Ok, então. E assim, nós imediatamente, não vamos nem ler. Chegou o relatório, imediatamente uma cópia para a defensoria. Basta mandar sempre o Ministério Público. Para poder evitar a informação, manda que a gente está em contato. Antes de ler, já vem para cá, vamos ler juntos. Ok. Esse é o compromisso. O senhor estava falando. Então, basicamente é isso, né? Ok. Quer dizer que é o compromisso da empresa, da diretoria que assumiu,
pactuar para que a operadora venha a prestar o atendimento, atender plenamente a necessidade do usuário. Só lembrando, presidente, com a sua autorização, que desse programa do intercâmbio, 51 Unimedes Brasil afora sem atendimento, na verdade é apenas uma que controla essas 51, que é a CNU, Central Nacional Unimed. Então uma só que controla as demais, basicamente mais 20 e pouco ou 30 e pouco, que está criando essa movimentação de não atender o usuário da Unimed de Manaus. E esse vai ser o objeto da reunião na Unimed do Brasil. Isso, a gente compõe São Paulo amanhã. São Paulo amanhã. Aí quarta-feira vocês têm reunião com a ANS. Qual é o objeto dessa reunião? É justamente apresentar a nova diretoria e junto com a Unimed do Brasil, mostrar quais são os planos de trabalho que a Unimed do Brasil está preparando lá para apresentar para a ANS e uma preliminar do que seria a defesa daqueles 15 dias lá que foram prorrogados. Eles consideram 15 dias? Consideram mais 15, sim, né? Sim. Tá. Com relação à situação da ANS, a ANS disse que o representante presente lá, Sérgio, o representante presente disse que 90 dias, como eles estavam pedindo, não tinha condição, mas 15 dias eles iriam acabar concedendo, o que parecia bem razoável por conta da concessão do prazo no final do ano. E o prazo é para resposta, né, de vocês e posteriormente vamos fazer análise do processo administrativo que pode concluir ou não com a necessidade